A batalha pela supremacia na produção automotiva americana se intensifica sob a sombra do ineditismo, enquanto projetos públicos e ordens de defesa competem atrasando o desenvolvimento do setor automotivo. A pressão para garantir a continuidade da produção atinge um nível crítico. Aqui, a capacidade do mercado enfrenta desafios sem precedentes. Se a prioridade recair sobre a energia e a defesa, a indústria automobilística se vê em apuros. Se a produção de veículos ganha destaque, as obras públicas ficam estagnadas. O que, como uma simples escolha de prioridade, se transforma em um dilema de custos nunca antes visto. A provocativa solução temporária? Exceções de tarifas. Um balanço delicado, onde a flexibilidade se torna a chave para manter as linhas de produção operacionais. Sem isso, o que antes parecia um fluxo ininterrupto torna-se um verdadeiro pesadelo logístico, peças ausentes e custos cada vez mais elevados. É um jogo arriscado onde tudo pode mudar a qualquer momento. O consumidor comum, apenas preocupado em saber quando receberá seu carro, não está imune às consequências dessa crise. E agora, como se estabelece uma cadeia de suprimentos de ímãs permanentes dentro dos Estados Unidos? É preciso dar um passo audacioso. Os processos devem ser implementados uma peça de cada vez, desde a liga metálica até o ímã final, levando em conta investimentos e padrões de qualidade necessários. Algumas fábricas, piscando como luzes de esperança, iniciam a produção de metais, enquanto os motores de automóveis esperam por uma solução que não chega a tempo. Com um alvo inicial de 1.000 toneladas anuais, essa é uma boa introdução, mas ainda falta muito para suprir a demanda das três gigantes automotivas. O modelo ideal surge no horizonte, uma combinação de capacidade interna e fluxo externo, e a reciclagem promete ser o terceiro suporte nessa transição. Contudo, será suficiente para atenuar a pressão sobre os materiais brutos? Com a demanda crescente, o tempo está se esgotando. E se esses desafios não forem superados, um caos no mercado será certeza. E agora, até onde as indústrias estão dispostas a ir para evitar uma ruptura nessa fase crítica? A pressão por mudanças no setor automobilístico dos Estados Unidos está se intensificando. As montadoras Tesla, GM e Ford enfrentam um desafio notável, a escassez de um pequeno, porém essencial, componente, o ímã permanente. Essa peça, que pesa apenas alguns gramas, pode determinar o preço e o prazo de entrega de veículos elétricos. Mas como uma parte tão diminuta pode ter um impacto tão colossal? Nos bastidores, o governo federal aumenta a tensão ao insinuar tarifas exorbitantes de 200%, uma jogada política que transforma uma questão técnica em uma bomba relógio de riscos de mercado. Para essas gigantes da indústria, o que está em jogo não é apenas o custo de um componente, é a continuidade da produção e a previsibilidade dos preços para os consumidores. O clima de incerteza paira sobre as fábricas, colocando em risco a confiança que têm construído com o público. A situação se complica ainda mais quando se considera o papel crítico dos ímãs permanentes. Eles não são apenas acessórios, são essenciais para o funcionamento eficiente dos motores dos veículos elétricos. Com o aumento da pressão sobre a cadeia de suprimentos, a pergunta que todos fazem é: até onde esses fabricantes podem ir para garantir a produção sem ver os custos se transformarem em um pesadelo financeiro? À medida que se busca alternativas, como motores de indução ou reluctância, fica claro que uma transição rápida não é viável. Mudar uma configuração que atende a milhares de veículos exige tempo, planejamento meticuloso e a reavaliação de cada etapa do processo produtivo. E o que acontece se essa mudança não ocorrer a tempo? A resposta é alarmante: as linhas de produção podem parar, levando a um aumento considerável nos preços e uma frustração generalizada entre os consumidores. Em meio a essa tempestade, a reciclagem surge como uma luz no fim do túnel. A coleta e o reprocessamento de componentes que contêm ímãs permanentes podem, gradualmente, aliviar a pressão sobre as matérias-primas. Porém, a reciclagem é uma indústria em si mesma, que requer investimento em logística, qualidade e rastreabilidade. O início é promissor, mas longe de resolver a crise imediata de produção. As montadoras precisam agir rapidamente, garantindo que esta alternativa se torne uma realidade, mas ainda é um caminho longo até que a reciclagem possa ser um recurso genuíno no fluxo de produção. A cada dia que passa, os consumidores tornam-se mais impacientes.
Eles apenas veem as datas de entrega mudando, os preços dos carros usados subindo, e isso mina a confiança construída por anos. No fundo, o que mais preocupa as montadoras é que a falta de clareza e um cronograma de entregas previsível pode levar a um colapso em sua imagem de marca. É uma linha tênue entre a confiança e a frustração do consumidor, e o risco de perder essa batalha é palpável. A jornada continua, e o que virá a seguir é incerto. Como as grandes marcas conseguirão equilibrar a necessidade de inovação com a pressão do mercado? As respostas parecem distantes, mas uma coisa é certa, a flexibilidade nas linhas de produção se tornará um fator decisivo para garantir que as fábricas continuem operando. E se essa flexibilidade não for alcançada a tempo, a indagação pairará no ar: quem realmente pagará o preço pelas decisões difíceis que precisam ser tomadas hoje? Com a pressão nas alturas, o futuro da indústria automotiva americana parece mais frágil do que nunca. A indústria de veículos elétricos, conhecida como EV, enfrenta uma tensão crescente que afeta diretamente o bolso dos consumidores. Já parou para pensar que o preço e a data de entrega de um carro elétrico podem depender de um pequeno componente pesando apenas alguns gramas? O ímã permanente, que permanece invisível dentro do rotor, é a batida dessa orquestra automobilística. Sem ele, o ritmo da produção se perde. Recentemente, uma ameaça de tarifa de 200% pairou sobre o setor como uma sombra sinistra, transformando uma discussão técnica em uma questão de risco de mercado. Para gigantes como Tesla, General Motors e Ford, o que está em jogo não é simplesmente o custo das peças, mas a continuidade da produção e a previsibilidade dos preços para o consumidor. A administração em Washington, com sua retórica contundente, provoca incertezas que reverberam por toda a cadeia de suprimentos. Se essa tensão continuar a escalar, o ciclo de produção e as oscilações do mercado nacional podem se tornar uma dança caótica. A pergunta crucial é: conseguirão os fabricantes manter a produção em meio a tanta pressão? Os ímãs permanentes estão se tornando essenciais, oferecendo motores menores e mais eficientes, resultando em menos perdas de calor e melhor desempenho. No entanto, cada veículo pode parecer consumir pouca dessa matéria-prima. O que muitos não percebem é que uma falha em um único elo da cadeia de suprimentos não gera uma elevação linear nos custos. Quando as importações são interrompidas, o maior custo não se limita ao preço do componente perdido, mas se torna um verdadeiro pesadelo logístico. Analisando a dinâmica entre Tesla, GM e Ford, fica claro que todos adotaram soluções com ímãs permanentes. Tesla estabeleceu um equilíbrio de desempenho em seus veículos elétricos, enquanto a GM também seguiu este caminho com sua plataforma Ultium, padronizando sua arquitetura de motores. E agora, a dúvida paira: será que essa dependência de um único componente irá ameaçar a produção? Os motores indutivos e os de relutância se apresentam como alternativas teóricas, mas uma transição em grande escala não ocorre da noite para o dia. A logística, o resfriamento e até a calibração do software precisam ser reformulados. O prazo para conseguir aprovações e certificações se estende, e é nesse vácuo que a produção se torna vulnerável. Essa realidade se torna um jogo de pressão, não apenas para os fabricantes, mas também para o mercado. O retorno de uma tarifa de 200% apenas aumenta o preço da incerteza e a flutuação dos custos. Mesmo que o governo sugira manter um fluxo controlado com isenções temporárias, essa instabilidade diária pode ser um golpe fatal para os negócios. E aqui está a reviravolta: não se trata apenas de um aumento no valor das peças, mas de milhares de dólares em atraso de entregas e custos de financiamento. Esse panorama se espalha para além da indústria automotiva, atingindo setores como energia, onde geradores de turbinas e motores de automação industrial enfrentam os mesmos gargalos. A competição por materiais limitados resultará em novas camadas de custo para o mercado. À medida que projetos públicos e encomendas de defesa disputam a mesma matéria-prima, a batalha não é apenas por peças, mas pela sobrevivência de uma indústria em transformação. Em meio a esse turbilhão, a solução não está em um embate sobre quantidades. Aumentar a capacidade e garantir a continuidade do fluxo de produção é o caminho mais sensato. Se a situação não se acalmar,
o que se vê agora pode ser apenas o começo de uma crise muito maior no setor automobilístico, uma crise que pode transformar a esperança de carros elétricos acessíveis em uma miragem. As inovações estão mudando a indústria automotiva em ritmo acelerado, mas um desafio oculto pode colocar tudo a perder. As gigantes Tesla, General Motors e Ford estão em uma dança tensa. O que as três marcas precisam urgentemente é de um cronograma de transição que não interrompa o fluxo de importações durante as negociações. Os imãs permanentes, invisíveis e cruciais, são o eixo dessa história. Uma simples falha pode travar a produção e deixar os consumidores esperando. Imagine um cenário onde a linha de montagem para. Uma pequena peça causa um efeito dominó, levando a preços inflacionados e longos prazos de entrega. Isso não é apenas uma possibilidade, é uma realidade que pode emergir a qualquer momento. Para evitar essa catástrofe, as montadoras devem garantir a disponibilidade imediata dos insumos e construir a capacidade de produção no futuro. Entretanto, a pressão das tarifas e a urgência da capacitação interna estão propondo um dilema. Como equilibrar a necessidade de segurança de suprimentos com a realidade de custos crescentes? Qual será o próximo capítulo nesta trama competitiva? O painel de decisões está montado. Se a estratégia for mal executada, o mercado poderá enfrentar um caos de preços e atrasos, repetindo padrões de oscilação que o consumidor tanto teme. Mas, se a trama for bem tecida, a solução está ao alcance. Um apelo claro se forma: garantir a disponibilidade no curto prazo e diversificar a arquitetura produtiva. Será este o caminho que levará a indústria à estabilidade desejada? Mas a pergunta que paira no ar é: conseguirão Tesla, GM e Ford unir forças para dominar esse cenário volátil, ou serão derrotados por complexidades que não conseguem controlar? O futuro está em suas mãos, e o tempo está se esgotando. A nova era dos veículos elétricos, os desafios e a dependência dos ímãs permanentes à medida que o setor automotivo avança em direção à eletrificação, a batalha por componentes essenciais se intensifica. A Tesla, a General Motors e a Ford, em busca de maior eficiência, tornam-se cada vez mais dependentes dos ímãs permanentes. Mas o que isso significa quando se fala em tarifas que podem chegar a 200%? A pressão é palpável. A Ford, assim como suas concorrentes, escolheu a eficiência, integrando ímãs permanentes em modelos como o Mach-E. Essa escolha não é meramente técnica, pois a dependência de um único componente pode trazer incertezas enormes nos preços e prazos de entrega. Imagine o ruído das máquinas paradas, a impaciência nas fábricas e o cheiro do ferro sendo moldado. Tudo isso pode se transformar em frustração se um elo na cadeia de suprimentos se romper. A transição para motores alternativos, como os baseados em indução, é uma possibilidade teórica, mas será que pode ser implementada rapidamente em uma frota extensa? As mudanças exigem uma sinergia na disposição das fábricas, resfriamento e calibração de software, o que torna o processo mais complexo do que parece. E se a substituição não ocorrer a tempo? Esse caminho é cheio de obstáculos. O verdadeiro desafio não é apenas a promessa de alternativas, mas a necessidade crítica de manter a disponibilidade de partes por meio de importações. Com a retórica de tarifas exorbitantes, a pressão aumenta, mas a incerteza do mercado é um adversário implacável. Se um pequeno atraso pode custar milhares de dólares em entregas e tempo, o que acontecerá quando as máquinas pararem? A realidade é que os ímãs permanentes não se limitam aos veículos de passageiros. Eles são fundamentais em geradores de turbinas eólicas, motores de automação industrial e até em aplicações de defesa. Cada vez que um projeto público compete por esse mesmo pool de materiais, o atraso na produção automotiva se torna quase inevitável. O que fazer quando o setor energético e a defesa têm prioridade? A balança sempre penderá para o lado que gera mais valor imediato. A pergunta permanece: será a corrida pela eficiência um caminho seguro ou um salto rumo ao desconhecido? As incertezas criadas por tarifas elevadas não apenas afetam o presente, mas também moldam o futuro do mercado automotivo, e os consumidores são os que pagam o preço final. A abordagem hybrid de contar com capacidade interna crescente e fluxos de importação contínuos parece ser a única saída realista a curto prazo. E, enquanto isso, o setor deve se preparar para um mundo em que até o mais pequeno detalhe, um simples ímã permanente, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.
A mudança está a caminho, mas até onde estamos dispostos a ir para garantir nossa produção? Cada detalhe conta, e a batalha não é apenas por veículos elétricos, mas pela própria essência do progresso industrial. A relação entre a produção de veículos elétricos e os desafios impostos por tarifas elevadas se assemelha a um jogo de xadrez em que cada movimento pode desestabilizar o tabuleiro inteiro. No centro dessa batalha estão as marcas Tesla, GM e Ford, que agora encaram um dilema angustiante: como manter a produção em meio a incertezas enternecedoras e pressões do governo? Imagine-se ao lado de uma linha de montagem, com o cheiro de metal e óleo entorpecendo os sentidos. O ritmo frenético da produção é interrompido pela preocupação constante com a disponibilidade de um componente fundamental, o ímã permanente. Sem ele, o coração de cada veículo elétrico para. O que acontece quando os líderes de mercado se deparam com a ameaça de um aumento tarifário de 200%? A resposta nem sempre é clara. À medida que as negociações em Washington se intensificam, a necessidade de garantir a continuidade da produção se torna crucial. As fábricas dos Estados Unidos são pressionadas a se adaptarem em meio a incertezas, enquanto a demanda por uma abordagem mais flexível se torna evidente. A pergunta é: a evolução em direção a soluções inovadoras será rápido o suficiente para evitar um colapso? Um flashback revela um dia crítico na fábrica, onde os trabalhadores, ansiosos, observam a produção estagnar. O som ensurdecedor de máquinas paradas ecoa, e o medo de demissões paira no ar. Com o aumento das tarifas ameaçando a cadeia produtiva, as montadoras se veem forçadas a procurar alternativas, mas a transição não é simples. Quais são as verdadeiras consequências de uma dependência excessiva de um único componente? As marcas precisam encontrar um equilíbrio delicado entre as exigências do mercado e a realidade das linhas de produção. A flexibilidade é a chave, mas a velocidade com que essa mudança pode ocorrer é incerta. O que acontece se o vento soprar contra? Para cada atraso, o custo aumenta, não apenas em termos de produção, mas também na confiança do consumidor. O que o mercado verá são datas de entrega que se estendem e preços que aumentam. Assim, os líderes da indústria se voltam para o futuro, buscando garantir não apenas a continuidade, mas a eficiência do processo. A divisão de fornecedores e acordos bilaterais emerge como uma estratégia de mitigação de riscos. É um jogo perigoso, onde a incerteza se transforma em um fardo que pode custar milhões. E então, a pergunta que persiste entre gerentes e engenheiros: o que está em jogo se a produção cessar? Saindo das sombras do passado, o setor automotivo deve agora enfrentar uma era de mudança radical. Com cada detalhe contando, o relógio está correndo. Cada segundo perdido pode significar mais um mês de espera para os consumidores, e a pressão para abrir os olhos e encontrar soluções se intensifica. O que o futuro reserva se a indústria não agir rapidamente para cortar a dependência de um único elemento em sua estrutura de produção? O cenário das montadoras de automóveis nos Estados Unidos se vê diante de um dilema. Enquanto a greve dos trabalhadores do setor automotivo se intensifica, os desafios da cadeia de suprimentos tornam-se ainda mais evidentes. Mas, você já parou para pensar no que uma simples peça pode representar para a indústria automotiva? As montadoras como Tesla, General Motors e Ford dependem de um componente quase invisível: os ímãs permanentes. Eles estão escondidos dentro dos rotores dos motores elétricos, mas sua importância é indiscutível. Essa pequena parte pode ser a diferença entre a continuidade da produção e um colapso nos prazos de entrega. Com a iminência de tarifas de 200% sobre esses materiais, as pressões aumentam, levando o debate técnico para o campo do mercado, um verdadeiro jogo de xadrez. Imagine o som das máquinas parando repentinamente. Assim como os motores, a produção também pode sofrer interrupções. Para as montadoras, o que está em jogo não é apenas o custo das peças, mas a produção contínua e a previsibilidade dos preços para o consumidor. Em Washington, o clima é de pressão. Se as tensões persistirem, as flutuações no mercado interno poderão tornar a situação insustentável. Mas até onde isso pode ir? Num contexto onde os ímãs permanentes se tornaram essenciais, a incerteza se transforma numa sombra que paira sobre as fábricas.
Para um modelo elétrico eficiente, esses ímãs garantem motores menores e mais poderosos, que afetam diretamente a autonomia e a aceleração dos veículos. E, curiosamente, apesar de parecerem uma fração do total, sua escassez pode causar um efeito dominó devastador. Com as fábricas adotando soluções cada vez mais complexas, a retórica política amplia o abismo entre a teoria e a prática. A necessidade de uma rede de suprimentos diversificada é crescente, mas como realizar essa transição sem sacrificar a produção? A resposta é simples: garantias de disponibilidade. Se as tarifas aumentam a pressão, como as montadoras poderão se proteger? Neste panorama, a solução não está apenas em substituir componentes, mas em garantir que a produção não pare. Reagir à ameaça das tarifas significa ser estratégico nas negociações e estar preparado para um fluxo contínuo de importações. Mas será que essa estratégia será suficiente para manter os consumidores confiantes? À medida que o tempo avança, a pressão dos trabalhadores se intensifica e a demanda por transparência cresce. Cada dia que passa, a incerteza se parece mais com uma tempestade a se aproximar. E você, consumidor, o que fará quando a sua expectativa de entrega mudar? A confiança no setor está em jogo. O que se espera agora é um plano de ação eficaz, que incorpore a capacidade interna e também o fluxo constante de importações. Essa talvez seja a única forma de garantir que as linhas de produção se mantenham em movimento, apesar da turbulência. E assim, enquanto observamos o desenrolar desse capítulo, a pergunta que fica é: até onde você estaria disposto a esperar por seu carro novo? A história se desenrola e a cada dia as decisões tomadas nas consequências financeiras profundas.